Olá, meninos e meninas. Então vamos para mais uma aula, né? A gente acabou de falar de amebíase e vamos agora falar de giardíase, certo? As duas são muito confundidas, né? Em relação à sintomatologia e por que não comparar uma com a outra agora, né? Então a giardia, certo? Então ela é do filo Mastigófora, tem flagelos, Giardia lamblia, tá? Olha o nome, ó, Giardia lamblia, tá certo? Bom, a giardia, certo? É esse parasitazinho aqui, em que parece que tem dois olhinhos e uma boquinha olhando pra gente, né? Chamado de giardia lamblia, tá ok? É um parasita que é gelado, tá certo? Ela tem flagelos, tá? Ela foi primeiramente descrita em 1681, né? Por Anthony van Leeuwenhoek. Não sei se vocês lembram desse rapaz. Esse é um dos caras que elaborou a estrutura do microscópio básico, né? Levenhock, ele foi um cara que muito empolgado com a construção de uma espécie de uma lupa, só que a lupa que ele fez foi uma lupa muito potente. Ele conseguia ver micro-organismos, algumas bactérias, mais protozoários, né? Então ele começou a tentar descrever e a desenhar tudo que ele encontrava. Então a primeira descrição de Giardia vem de Van Leeuwenhoek, tá? Um dos pais da microscopia. Sendo que o pai da microscopia mesmo é o Robert Hooke, né? Foi o cara que elaborou a primeira estrutura de um microscópio. Só que o Robert Hooke não deu muita importância ao trabalho dele, aparentemente, de acordo com alguns livros de história, né? Que ele elaborou a estrutura básica, mas quem começou a descrever mesmo foi esse rapaz aqui, Anthony von Leeuwenhoek, certo? Depois disso, foram descobertas em torno de 40 espécies de giardia, certo? Giardia canis, muris, agilis, psittace, ardei, lamblia, duodenale e intestinale, certo? Sendo que Giardia lamblia, Giardia duodenale, Giardia intestinale são a mesma coisa, é o mesmo parasita, tá? São sinonimias. O que é mais utilizado hoje é a lamblia, tá certo? Os cúrulos estão relacionados com os corpos medianos da trofozoíta, tá bom? Bom, a parede é muito resistente, né? A parede do cisto precisa de tal forma que precisa passar pelo suco gástrico para poder romper essa parede, tá certo? Lembre que cisto é uma forma resistente que o parasita tem quando ele é colocado para o meio externo. Então essa forma é a forma que vai contaminar água, verduras, frutas, tá certo? E é a forma que é ingerida, é a forma que a gente se contamina, é a forma do cisto. Bem, e como é que é o ciclo? Ciclo desse parasita monogênico, não tem para onde correr. Ciclo monogênico, tá certo? Pela ingestão do cisto de água, alimentos contaminados, certo? Ele tem que passar pelo estômago para poder romper a membrana, que é muito forte. Então, quando ele rompe essa membrana, ele chega no duodeno, rompe, sai de dentro a forma trofozoíta, é aonde vai colonizar, região do duodeno e jejunum. Lembra da ameba? A amebíase histolítica, a ameba entamoeba histolítica, ela vai colonizar onde? Intestino grosso, giardia, intestino delgado, ó, duodeno e jejunum. Daqui faz divisão binária e quando ele chega para a região do grosso, ele já começa a se enchistar para poder ser liberado junto com as fezes, tá certo? Bom, faz divisão binária, simples, não tem para onde correr. É ingerido o cisto no estômago é clódio trofozoíta. O trofozoita faz divisão binária, tá? E quando está no intestino grosso, ele forma o cisto para poder esperar ser excretado, tá? E contaminar assim o meio ambiente, tá ok? Então a transmissão dele é muito simples, é igual a da giardia, igualzinho da giardia, tá? Água, frutas e alimentos contaminados, ou pode ser levado também por insetos, né? Mosca, baratas, tá? De pessoa a pessoa, mão contaminada. Então tudo isso pode é, é, contaminar, né? E transmitir esse parasita. Resposta imune desse parasita é muito simples, não tem muita coisa sobre ele, né? Ele pode gerar uma resposta do tipo IgA, tá?
E também tem aumento de células na região do trato digestivo, né? Tá ok? Fatores que sugerem uma resposta imune, que a gente tem a resposta imune, é porque o próprio parasita, a própria doença é autolimitante, a infecção é autolimitante, tá? Existe a detecção de anticorpos específicos para esses parasitas, participação de monócitos citotóxicos, né, linfócitos T citotóxicos podem participar da resposta imunológica, maior suscetibilidade para indivíduos imunocomprometidos. Então é uma sugestão, por isso que a gente sugere ter uma resposta imune específica, menor suscetibilidade para indivíduos para áreas endêmicas do que visitantes, quer dizer, indivíduos de áreas endêmicas são muito mais resistentes, justamente por gerar uma resposta imunológica boa, né? Tá ok? E por fim, um último fator que sugere uma boa resposta imune é porque animais que são atímicos, né, ou deprimidos, né, podem desenvolver uma infecção crônica desse parasita, tá? Animais atímicos é animal que não tem o timo, tá? Órgão linfóide primário, por cirurgia ou por retirada, tá? Bom, a sintomatologia desse parasita está ligada a três fatores. Primeiro, a cepa e o número de cisto ingerido. Então vai depender justamente da quantidade de parasitas que foi ingerido, juntamente com o tipo, a cepa, se a cepa é mais virulenta, se ela é menos virulenta, tá? Resposta imune do indivíduo, certo? Se o indivíduo está com uma boa resposta imune, se está com uma baixa resposta imunológica. E um outro fator também interessante é a baixa acidez do suco gástrico. Tá? Indivíduo que está com baixa acidez do suco gástrico, o parasita passa direto, porque sem o suco gástrico não há o rompimento da membrana externa do cisto desse parasita. Então ele não consegue romper a casca externa. Tá? Aí como ele não consegue romper essa casca, ele passa direto pelo intestino, a pessoa nem sabe que tem isso, tá? Tá ok? Bora lá falar da sintomatologia, né? Infecção aguda. Então, meninos, a infecção aguda, tá? Causada por esse parasita, ela é muito simples, apesar de ser muito ruim, tá? Causa uma diarreia aquosa, explosiva e de odor fétido, certo? É aquela que ela libera, por ela liberar muito gases, tá? Ela dá aquela diarreia explosiva, né? Literalmente suja todo o vaso, né? Que a gente fala. E como o alimento não consegue ser digerido e tem muita bactéria ali presente no intestino, causa um odor fétido muito grande, tá certo? Em alguns casos, essa diarreia é liberada junto com muco e sangue, tá? Aí são casos bem mais graves, isso é a fase aguda da doença, tá? Essa fase dura poucos dias e pode ser considerada como uma diarreias virais ou bacterianas, no caso. Pode ser confundida se o médico não pedir um exame, né, das fezes, ele pode confundir e tratar isso no caso, como uma diarreia viral ou bacteriana, que é muito ruim. Em casos mais graves, apesar da infecção ser autolimitante, tá? 30 a 50% dos indivíduos podem desenvolver a diarreia crônica. Quer dizer, em muitos casos, os indivíduos nem sabem que tem esse parasita e passa batido. Mas alguns desenvolvem as fases agudas. Desses, alguns 30 a 50% deles podem desenvolver uma diarreia mais crônica, que aí é muito ruim, tá? E tem esteatoreia, quer dizer, é sangue e gordura nas fezes, perdão, esteatoreia, gordura nas fezes. Mucosa, que é liberada, que é destruída da parede do intestino delgado, é liberado junto, tá, com as fezes. Como a pessoa não tem mais o intestino para absorver, a parede do intestino está sendo destruída, existe uma perca de peso muito grande, tá? E também má absorção dos nutrientes. E isso, né, provoca também cada vez mais a perca de peso da pessoa, tá ok? O interessante é que, como eu falei para vocês no início, essa sintomatologia do parasita está ligada com a resposta imune. Então,
essa fase aguda de essa fase crônica da doença é muito comum em crianças de 8 meses até 10, 12 anos de idade, né? Porque a resposta imune para esse parasita não está pronta ainda. Então, é muito comum crianças de 8 meses a 10 e 12 anos de idade desenvolverem uma diarreia crônica, que é a diarreia com esteatorreia, irritabilidade, insônia, náuseas e vômito, tá? Perca de peso, é o que a gente falou antes, tá certo? Bom, o diagnóstico laboratorial é através do método de Faust ou de MIF, né, que é a coleta de fezes, certo? E ver o material a fresco, tá certo? Alguns ainda usam hematoxilina e eosina para corar, tá ok? Giardia lamblia, a epidemiologia, ela é encontrada em todo o mundo, não tem para onde correr. Quem são os mais afetados são crianças, né, de 6 meses, 8 meses até 12 anos de idade, tá? A sua alta prevalência se deve ao hábito, às faltas de hábito de higiene e países tropicais de baixo nível econômico, que está ligada a saneamento básico, à educação sanitária, todas essas características, tá? No Brasil, a epidemiologia desse parasita varia de 4 a 30%, dependendo da área, dependendo do período do ano, tá certo? Profilaxia é igual da ameba, né? Lavar os alimentos, principalmente verduras e frutas, lavar bem, tomar água filtrada, tá certo? Tratamento metronidazol, furazolidona, tá certo? Metronidazol é o mais utilizado para todos, então não tem para onde correr, né? E no caso de alguns sintomas de gastrointestinais, é cuidar desses sintomas gastrointestinais quando você tiver, tá? Tá, bebidas alcoólicas, tá? Então, meninos e meninas, aqui nós terminamos a nossa amiga giardia e compare a giardia com a entamoeba, tá? É sempre bom e interessante, tá certo?